Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Transparência precisa-se. As mais recentes notícias sobre o alegado desvio de verbas associadas à contratação de jogadores na vigência de Luís Filipe Vieira, à frente dos destinos do Benfica, deixa várias questões no ar. Por que é que não é mais transparente a relação entre clubes e empresários? Por que é que fica a ideia de que os clubes nunca sabem nada e que andam os reguladores, onde andam os reguladores que devem zelar por um futebol idóneo em Portugal? São estas e outras questões sobre as quais vamos refletir, com a ajuda de Gonçalo Almeida, especialista em Direito Esportivo e ex-advogado da FIFA. Gonçalo, muito obrigado por estar connosco no Jogo Económico, num dos primeiros programas de 2022, precisamente para falar de um tema que é absolutamente premente e que é nuclear naquilo que é o processo de transparência de uma competição. Estamos a falar de futebol, podíamos estar a falar de uma outra modalidade. O que eu lhe pergunto é o que é que deve ser feito para que as relações entre clubes e empresários sejam mais transparentes? Antes de mais, boa tarde. Agradeço o convite que me foi dirigido para estar aqui presente. A questão, e aliás o assunto que nos traz hoje a debate, é extremamente e cada vez mais pertinente. De facto, estas notícias que têm vindo a lume preocupam-nos a todos, enquanto amantes do desporto rei, enquanto indivíduos que fazem a sua atividade profissional também em torno do desporto e enquanto, acima de tudo, creio eu, enquanto cidadãos. Porque são de facto notícias preocupantes, esta falta de transparência, esta promiscuidade que existe muitas vezes entre clubes e intermediários e que necessita efetivamente de ser devidamente regulada e supervisionada. Em termos legislativos, o que se passa, ou o que se passou infelizmente em abril de 2015, todos nós nos recordamos seguramente de uma alteração a nível regulamentar em que a FIFA, qual Pilatos, resolveu lavar as mãos e deixar de intervir aqui na questão do licenciamento e, mais grave ainda, na tutela desta atividade do agenciamento. Portanto, deixaram de existir os agentes licenciados pelas várias federações e passaram a existir os intermediários. E a figura do intermediário... Passou a ser um pouco a lei da selva, não é, Gonçalo? Absolutamente, absolutamente. E acho que isto tem sido foi uma decisão. Repare, eu trabalhei na FIFA entre 2001 e 2006 e, à época, nos meus últimos 3 anos, cabia-me a mim a responsabilidade de fazer os exames para os agentes que se candidatavam a obter, para as pessoas que se candidatavam a obter a licença de agentes de jogadores. FIFA, não é? Agentes FIFA. Não, anterior era FIFA. A partir de 2003 passou a ser agentes licenciados pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Real Federação, etc, 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 das atuais 211 federações membros da FIFA. E à época, de facto, já existia algum constrangimento por parte da FIFA no que toca a esta atividade, porque era uma atividade que não estava bem vista, não tinha, de facto, uma conotação algo negativa. Contudo, essa decisão de se absterem de regular esta atividade foi tomada em 2015, portanto 12 anos ou 13 anos após o seu início, a FIFA entendeu que não devia mais intervir, não devia mais regular esta atividade. E ficou, como José disse, uma completa anarquia, em que hoje em dia, desde 2015, a atividade de intermediário é uma atividade que está ao alcance de qualquer indivíduo, independentemente de não ter qualquer conhecimento, mínimo que seja, sobre a área do agenciamento ou sobre o desporto ou a modalidade de futebol em particular. E, portanto, qualquer pessoa que não tenha qualquer ocorrência assinalada no registro criminal, que seja maior de idade e que proceda ao pagamento de um FII anual da Federação Portuguesa, depois varia de federação para federação, mas na FPF é de 1.000 euros esse registro, mais um seguro de responsabilidade civil, pode-se registar enquanto intermediário.
Sucede é que essa pessoa não está minimamente preparada, capacitada para exercer essas funções. E isso, obviamente, leva a um problema depois paralelo, que é, de facto, uma má assessoria que é prestada por muitos dos intermediários registados. Mas, Gonçalo, por outro lado... iria pedir-lhe só, nós já vamos falar do novo regime e o que é que muda e o que é que a FIFA propõe agora para o novo regime e que tem levantado grande polémica, enfim, existem muitas vozes contra este novo regime. Já vou querer saber o que é que o Gonçalo acha sobre esse novo regime, até porque tem experiência de ter trabalhado precisamente na FIFA, mas gostaria de alargar aqui um pouco a conversa também ao Nuno Vinha e ao João Marcelino. Pergunto, João Marcelino, o que é que está mal em todo este processo de transferências que aparentemente o dinheiro pode ir calhar a qualquer um, sem qualquer tipo de mérito na negociação ou em qualquer tipo de ação que resulte na transferência desse jogador? Bem, o que está a dar mal são algumas pessoas, tanto de um lado como do outro, ou seja, nós estamos aqui a ver pelo lado dos empresários e pelo lado da recusa da FIFA em ser uma espécie de ordem dos empresários, mas eu talvez reservo e tenho mais em olhar pelo lado dos clubes, ou seja, mesmo que as coisas estejam resolvidas pelo lado dos empresários, os clubes têm aqui também alguma, ou seja, este processo todo revela aqui alguma falta de escrutínio, desde logo dos associados, dos acionistas das SADs, dos associados dos clubes, e portanto acho que também há que melhorar um bocadinho aí desse lado, porque nós estamos a falar, do fundo, deste problema a propósito de investigações e de desonestidades, de crimes que possam eventualmente ter sido cometidos, não sabemos se sim ou se não. Mas parece-me que não temos só que atuar num dos lados deste problema. Há vários lados que não estão bem em todo o mundo. O futebol, o desporto em geral, mas o futebol em particular, é uma atividade muito lucrativa, com fortes interesses financeiros, e tudo isso tem que ser escrutinado de uma outra forma. Claro que haverá coisas a fazer do lado dos agentes. Eu preocupo também muito aquilo que tem que se fazer do lado dos clubes, porque o meu maior problema não são os empresários que defendem os seus interesses, são os dirigentes que muitas vezes não defendem os interesses dos clubes, não é? Dos clubes, não é? E esse para mim é um problema, portanto, e termino apenas congratulando-me que a investigação, tanto em Portugal como noutros países, esteja cada vez mais atenta a estes casos, porque no fundo estão a defender os interesses dos associados e dos acionistas das SADs e dos associados dos clubes acionistas da SAD, que muitas vezes não estão atentos aos problemas a que deviam estar atentos. Nuno, este é um problema absolutamente fulcral para resolver, sobretudo numa altura em que os clubes e quem regula o futebol em Portugal tem de começar a pensar numa forma deste ser um produto atrativo para poder ser vendido em conjunto em termos daquilo que são os direitos de transmissão televisiva. É preciso, de facto, ser muito mais transparente e muito mais exigente com as verbas que temos assistido, que temos visto nas notícias. Quanto é que, afinal, um clube paga, quanto é que um clube, afinal, recebe. Exato. E quanto é que fica pelo meio. Certo, essa é a informação que obviamente deve ser transparente e revelada a todos os intervenientes. Há aqui uma diferença muito grande e clara e notória entre os clubes que têm ações e que estão cotados e que, portanto, têm deveres de obrigação e de reporte muito maiores àquilo que é o regulador, que é a CMVM. Mas eu, como estamos a falar nisto, e eu gosto de pôr às vezes caras e nomes nestas questões, eu lembro-me de 2011 da transferência do guarda-redes Roberto para não se sabe bem que clube. Ou seja, o Benfica anuncia uma transferência do Roberto para o Saragossa. Na altura, a CMVM pede esclarecimentos ao Benfica. O Benfica dá dá um esclarecimento através de um comunicado ao regulador dos mercados, que é a CMVM, e o caso passa. E passado um ano, o Atlético de Madrid diz que comprou o Roberto
ao Benfica e não ao Saragossa. Por perto de 10 milhões de euros, não foi? 8,6. E, na verdade, a CMVM então pediu novamente explicações sobre o negócio, o que só prova que da primeira vez não percebeu absolutamente nada das explicações ou foi enganada. E, portanto, eu, que não gosto muito de assumir aquele papel de bater no polícia, acho que o polícia tem que ser muito, muito claro nas regras, tem que ser incisivo e muito assertivo nas obrigações e claríssimo e publicitar aquilo que é as punições a quem desrespeita estas regras. Porque, como dizia bem o João Marcelino, estamos aqui, e aqui eu estou já a puxar para a questão de defender o acionista, os acionistas recebem estas informações, não é porque a CMVM entende que isso pode ter impacto no jogo de futebol A, B ou C no clube, é defender a informação privilegiada que os acionistas têm que conhecer para ter um investimento de acordo com aquilo que são com as informações mais relevantes que existem. E, portanto, para fazer um investimento informado, para ter uma ação informada dentro dos mercados. E, portanto, se os clubes de futebol, os seus principais ativos são os jogadores de futebol, é o seu próprio plantel, então as pessoas que investem têm o direito de conhecer tudo aquilo que se passa e como é que esse dinheiro foi fixado, qual é que é o valor da venda, para onde é que foi vendido, quem é que é o último beneficiário dos passos dos jogadores, etc. E acho que essa informação, se não existir um regulador forte e claro para todos os clubes e não apenas para aqueles que estão cotados, e mesmo os que estão cotados já percebemos que muitas vezes essa informação não é prestada de forma muito conveniente ou muito transparente, digamos assim, porque depois não se percebe o que é que acontece ao clube que viola as regras. Se não existir um regulador para essas transferências, vamos ficar todos aqui na obscuridão. E mesmo assim, o que esse caso demonstra, que esse caso que tu recordaste, é que os clubes provavelmente estão muito pouco habituados a dar contas, seja a quem for. Neste caso, as SADs. Gonçalo Almeida, volto a si para voltarmos ao tema, àquela deixa que lhe tinha mencionado relativamente a este novo regime de agentes de futebol da FIFA, que supostamente irá entrar em vigor agora em janeiro e que está a gerar tantos anticorpos e tantas críticas, precisamente por termos vindo de uma época, como explicou há pouco, onde a regulamentação estava completamente colocada de parte e agora, como é que é? Quer-se regular demais? É isso, Gonçalo? Pode-nos explicar um pouco? Essencialmente, a FIFA reconheceu o erro clamoroso que cometeu, já o fez publicamente e acho que só lhe fica muito bem, porque de facto é inquestionável que o abandono da regulamentação desta atividade com a passagem para os intermediários foi um erro crasso. Foi um abandonar absoluto da supervisão desta atividade e aquilo que se avizinha, portanto, é um regresso ao passado, mas aperfeiçoado no sentido que tenta ser um regulamento mais abrangente, portanto, regulando não só a atividade de intermediação entre jogadores e clubes, mas também de treinadores. Regressando à questão do licenciamento, que é fundamental, por onde eu comecei, aliás, a minha intervenção neste programa, que é a falta de conhecimentos técnicos por parte dos agentes, dos intermediários. E, voltando ao passado, os candidatos a agentes licenciados, que serão agentes de futebol, uma vez já não serão só de jogadores, serão de jogadores de clubes, de treinadores, estes serão submetidos a uma prova de conhecimentos, para a qual, obviamente, e a tal prova que eu preparei durante alguns anos na FIFA, para a qual, obviamente, terão que estar devidamente preparados e conhecedores, pelo menos, da regulamentação. Eu gostaria, o José, se me permite, relativamente às declarações do João Marcelino, eu concordo integralmente, não diria melhor. Aliás, eu acho que quando se fala neste problema ao nível do agenciamento ou da intermediação, para ser mais exato tecnicamente, temos que falar dos dois lados da barricada. E atrevo-me a dizer, irmos mais longe e vermos também, à semelhança do que se faz em Inglaterra, fazermos também uma supervisão, um critério, uma pré-análise acerca da idoneidade dos investidores nas sociedades desportivas.
Portanto, reparem, não são só... Um compliance mais alargado, não é, Gonçalo? Um compliance para já muito mais abrangente, mas, simultaneamente, mais criterioso. Porque isto exige, se reparem que as sociedades desportivas em Portugal, os investidores são muitas vezes os principais responsáveis pelo abandono da atividade dessas sociedades, por incumprimentos contratuais. Temos assistido isso, inclusivamente ao nível de sociedades desportivas da Primeira Liga, dos escalões profissionais, está certo? E isto é um grave problema com que o futebol português se depara. E aí deveríamos olhar, uma vez mais, como a Federação tem feito a vários níveis, deveria fazê-lo também olhando para o exemplo inglês. E no exemplo inglês há, de facto, um conjunto de regras que importa e de critérios que importam cumprir para que o determinado investidor possa efetivamente concretizar um investimento e assumir uma sociedade desportiva. Mas, em segundo plano, temos também os dirigentes. E eu, quanto a isso, sou muito crítico, já o tenho feito publicamente e continuo a dizer. Nós, em termos de futebol português, conseguimos ter os melhores jogadores de futebol 11, o melhor jogador do mundo de futebol de futsal, os melhores treinadores do mundo, conseguimos de facto, inclusivamente até ao nível do agenciamento, temos um agente que é conhecido como sendo um dos melhores do mundo e frequentemente como o melhor agente do mundo. Mas a verdade é que ao nível do dirigismo, dos clubes em concreto, a qualidade deixa muito, mas muito a desejar. Existe uma enorme falta de preparação, existe claramente em muitos casos uma agenda em paralelo, e são esta classe de dirigentes, e que é fato. Repare, eu não quero e não posso e jamais faria isso, sob pena de ser profundamente injusto, estar aqui a generalizar, certo, mas que existem muitos e maus exemplos, a quais assistimos constantemente nas suas intervenções públicas, ao nível do dirigismo, e isso sim é preocupante, porque se não houvesse uma classe de dirigentes pouco preparada para o efeito, então se calhar não discutiríamos com tanta frequência esta questão das comissões e da falta de transparência ao nível da atividade do agenciamento. Posto isso, José... Desculpa, mas não é um bocadinho transversal essa questão dos dirigentes? O Bernardo Tapie, o Berlusconi, incluindo aquele dirigente que eu não me estou a lembrar do nome do Atlético de Madrid em Espanha, não é um bocadinho transversal a existência de empresários e de dirigentes que têm agendas paralelas àquilo que é os interesses do clube? É uma coisa que... Quer dizer, peço desculpa estar a pôr esta à chega, sim, mas não é estritamente um caso de Portugal, não é? Não, de forma alguma. Eu acho que os bons e os maus exemplos, e mesmo em Inglaterra, como lá, é uma realidade transversal. Claro. Obviamente que nós estamos a analisar o panorama nacional, mas se fôssemos dar o salto para lá para fora, para o estrangeiro, facilmente nos lembramos de inúmeros exemplos de dirigentes que de facto ou foram detidos, ou estão sob investigação criminal, ou enfim, claramente têm uma outra agenda que não a agenda desportiva. Mas, José, relativamente àquilo, só para terminar, peço desculpa, claro, relativamente à evolução do ponto de vista regulamentar, a FIFA não só reconheceu o seu erro, como implementou a Clearing House, que é uma espécie de câmara de compensação, que atualmente está a funcionar, vai começar a funcionar ao nível do mecanismo de solidariedade e dos direitos de formação. Mas Clearing House é essa que portanto, é uma câmara que permite que os pagamentos das comissões no futuro, as comissões pagas a título de agenciamento, sejam feitas exclusivamente por intermédio dessa câmara, precisamente para criar para aportar maior credibilidade e maior transparência. Em simultâneo, já a própria FIFA e as federações, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol, têm uma lista de transações operadas pelos intermediários. Ou seja, há uma lista da qual constam quais são os valores liquidados pelas SADs a título de comissão aos empresários. E identificando quais os empresários. Claro, esta lista ainda fica um pouco aquém, poderia ser mais completa. Mas isto são passos
que as entidades nacionais e internacionais que supervisionam o futebol claramente demonstram que precisamos atuar. E estão a atuar efetivamente, concretamente nesse sentido. Tem que acompanhar. Muito bem. Zé Carlos, sim, João, para fecharmos. só uma nota para fecharmos, salientar também que a questão, efetivamente, do que o Gonçalo Almeida aqui focou, do capital que vem entrando no futebol português, como no futebol mundial, tem que ser muito bem escrutinado, porque para além daquele capital bom que quer investir para ter lucro, e esse é, digamos, aquele que eu gosto, existem outras iniciativas, umas para lavar dinheiro, isto é a nível universal, outras pelas apostas, as apostas já aprenderam pessoas em Portugal, e portanto estamos perante perante um problema que tem muitas faces, não tem só uma. Muito bem, e não temos tempo para falar dessas faces todas, mas quem sabe Gonçalo poderá voltar num próximo programa para continuarmos a debater estes e outros temas. Gonçalo Almeida, muito obrigado por estar presente connosco, está presente neste jogo económico. Voltamos já a seguir para as escolhas da semana.